Essa é a Amanda e ela me escreve: Márcia, vamos marcar para nos ver? Mas nós não vamos nos ver, sabe por quê? Essa é a maneira que o nosso cérebro encontra de nos convencer de que nós vamos fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Segunda-feira eu começo a minha dieta. Só mais 5 minutinhos. Deixa eu dormir só mais 5 minutinhos. Pode mandar, chefe, pode ficar tranquilo. Daqui 1 hora eu entrego tudo pronto. Pode mandar mais relatório? Manda, chefe, sem problema nenhum. Meu nome é trabalho. Essas são algumas das pequenas mentirinhas que nós contamos no nosso dia a dia. Ao longo dos dias, nós contamos várias pequenas mentirinhas para nós. E isso tudo é muito complicado, porque é a partir dessas mentirinhas que são altamente prejudiciais para cada um de nós, é que nós vamos desenvolvendo problemas. Ao longo do tempo, nós contamos essas pequenas mentirinhas justamente por falta de autoconhecimento, porque nós não nos conhecemos de maneira adequada. E o complicado disso tudo é que cada vez que nós contamos uma pequena mentira, nós temos a necessidade de sustentar essa mentirinha. Com essa necessidade, com essa questão, eu acabo deixando de fazer coisas para mim, para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Deixando de cuidar da minha tarefa, para cuidar muitas vezes de tarefas que não são minhas. Então isso tudo é muito prejudicial e é muito importante nós conversarmos sobre isso. Eu recebo aqui no consultório muitas pessoas com problemas seríssimos de ansiedade, depressão, problemas físicos, fisiológicos, tudo isso por conta desse excesso de pequeninas mentiras que a pessoa acaba assumindo, acaba sustentando e com isso ela vai adoecendo. Eu tenho muitos adolescentes que têm muitos problemas de ansiedade. A ansiedade a gente sabe que são várias coisas que podem justificar isso, mas um dos grandes problemas que eu vejo é a cobrança da própria família, né? Então, eles têm que tirar nota boa, mas eles têm que ir bem no futebol também, no vôlei, também que ir bem no inglês e assim por diante. Os adolescentes que estão em fase de ensino médio, de vestibular, meu Deus do céu, é muito comum adolescentes de ensino médio desenvolverem crises, muitas crises de ansiedade, porque a cobrança é muito grande. A família exige que esse adolescente tire notas boas na escola, estude além da escola, para que consiga passar no vestibular para uma universidade pública. Então, isso faz com que esse adolescente, toda essa cobrança, e que ele diz: não mãe, não pai, pode ficar tranquilo, eu vou passar, eu vou conseguir. Só que ele tem várias outras atividades, muitas vezes ele cuida da casa e tantas outras atividades que ele tem para executar. E essas pequenas mentirinhas de eu posso, eu vou conseguir, e eles acabam não conseguindo se organizar. O adolescente tem uma dificuldade gigantesca de se organizar. E aí vem aumentando muito mais essa questão da ansiedade, onde vem as crises e assim por diante, como a depressão e tudo mais. Eu recebo no consultório também muitos idosos. Às vezes a gente pensa, né? Quem tem muito problema de excesso de mentirinhas, né? De coisas que assume que não pode cumprir, são as pessoas que estão na idade de trabalho, né? Ali acima dos 25 anos, que assumem o trabalho e muitas vezes também estudam e têm uma casa, têm família. Não necessariamente, os idosos também. Eu recebo muitas avós, principalmente, que cuidam de seus netos e reclamam demais do excesso de tarefa que elas têm. E o que eu mais escuto é: Márcia, eu queria tanto ter um pouquinho mais de tempo para cuidar de mim, para passear, para ver as minhas amigas, né? Para assistir TV, que for, que seja, né? Mais um pouco mais de tempo, mas elas assumem uma responsabilidade que não é mais delas. Mãe, você cuida das crianças para mim? Você coloca eles na van escolar no horário certo? Você dá a refeição para eles no horário certo? Mãe, olha, não pode comer tomate porque tem alergia. Mãe, fulano não pode comer amêndoa porque tem alergia. E aí a mãe tem que se lembrar, a avó tem que se lembrar de tudo isso, cuidar dessa refeição para que ela seja adequada para cada neto, colocar no carro, né, no horário correto,
Tudo isso ela tem que tomar conta. E aí ela ainda tem a casa dela, as tarefas dela, mas ela acaba assumindo. São as pequeninas mentirinhas que ela vai contando para ela. Quando elas vêm para o consultório, elas trazem isso e já trazem uma ansiedade muito acima do normal. Muitas delas já estão medicadas, né, por conta disso, estão se deprimindo. Tudo por conta das pequeninas mentiras que elas vão contando para elas. A maioria não tem coragem de falar para os filhos: filhos, eu já cuidei de vocês, eu já tive essa tarefa com vocês, eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais equilíbrio, eu não tenho mais vontade de cuidar. Mas elas ficam com aquele sentimento de que são meus netos, são meus filhos, eu preciso ajudar os meus filhos. É o momento em que eles precisam. Elas sempre falam isso para mim: ai, Márcia, mas meus filhos precisam dessa ajuda. E se essa mãe morre? Enfim, né? Mas elas têm muito isso. Então, assim como a pessoa que trabalha, que estuda, que tem família, né? Então, acaba assumindo muitas tarefas, muitas responsabilidades que não conseguem. E tudo isso acontece por quê, Márcia? Por que eu assumo essas coisas? Por que eu faço isso comigo? Por falta de autoconhecimento. É muito importante nós conhecermos, nós entendermos até onde meu braço alcança. O que eu consigo de fato realizar? O que é importante para mim? Nós devemos falar a verdade. Eu tenho uma história para contar. Quando eu era criança, o meu pai trabalhava em uma metalúrgica alemã. E meu pai era muito bravo, era muito assertivo também. E muitas vezes ele chegava em casa, muitas vezes isso aconteceu, ele chegava em casa contando para minha mãe como foi o dia dele, muito bravo, né? E a gente era muito pobre, então os meus pais estavam pagando o terreno, construindo a casinha com muita dificuldade, né? Aquela dificuldade maluca lá que nós passávamos, e o meu pai chegava contando que ele falou algumas coisas, que ele reclamou, enfim, ele chamou o chefe dele, mostrou algumas coisas e falou e tal. E minha mãe ia ficando desesperada, eu me lembro da carinha dela. Ela ia ficando desesperada, ela falava assim para ele: João, pelo amor, você tá louco? João, você vai ser demitido. Imagina se você for demitido. Como que nós vamos pagar o terreno? Como a gente vai construir? Como que a gente vai comer, né? Porque ela trabalhava para ajudar, mas era diferente o valor de salário, né? E o meu pai dizia firme: não, eu falei sim, porque estava errado. Eles exigiam umas coisas nossas e não havia necessidade, como cumprir tudo aquilo. Falei sim, fui lá, reclamei, chamei e tal, não sei o que. E minha mãe entrando em desespero. E no final da conversa, meu pai sempre dizia: e você não sabe o que aconteceu no final. E a minha mãe já assim: ele foi demitido. E ele dizia: fui promovido. Muitas promoções que o meu pai recebeu nessa empresa. Ele ficou lá muitos anos da vida dele, a maior parte, né? Ele trabalhou nessa indústria e muitas vezes ele foi promovido, né? Meu pai entrou nessa empresa como faxineiro e saiu de lá, onde os painéis de navio, de avião, o painel elétrico ali não saía sem uma assinatura, e ele não era engenheiro, né? Então, assim, aí a gente vê, né? Qual o problema? Por que eu não falo a verdade? Por conta da nossa fantasia. Por falta de autoconhecimento, nós fantasiamos que o outro espera de nós isso, isso e isso. E tudo isso está no plano da fantasia. Está no nosso pensamento, né? Então, muitas vezes nós falamos sim quando nós devíamos falar não, porque era a nossa vontade, porque a gente acredita que o sim vai ser melhor para o outro, que o outro espera o meu sim e não o meu não. Então eu faço dessa maneira. Então é importante que nós refletimos sobre isso, porque a falta de autoconhecimento, eu assumir algo que eu não dou conta, só vai me prejudicar. Nós já sabemos que todos nós somos muito cruéis na maneira como nós nos autoavaliamos, né? Então nós não devemos ser tão cruéis. Não é essa a natureza, não é dessa forma que deve ser. Né? Então é importante que eu fale a verdade, sim. É importante que eu reflita muito sobre tudo isso, para que eu não tenha problemas ainda maiores. Hoje, os grandes problemas
que judiam do ser humano, né? Que assolam o mundo, é ansiedade, depressão e alguns outros que estão diretamente ligados a essas pequeninas mentiras que nós contamos para nós mesmos. O dia 1º de abril está aí. No dia 1º de abril nós falamos sobre a mentira, nós comemoramos o dia da mentira. Então que você possa refletir sobre isso. Reflita, o porquê eu tenho contado tantas mentiras para mim? O porquê eu tenho sustentado tantas pequenas mentiras que me tiram do meu centro, que me tiram de mim mesmo? Eu sou a Márcia Portas, psicóloga e palestrante, e toda semana tem um vídeo novo no canal. Se inscreve lá.